Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Sou Felipe Martins, delegado de polícia, e hoje eu vou gravar esse vídeo para nós falarmos sobre a decisão vinculada no informativo 1076 do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional normas da Constituição estadual que previam a natureza jurídica e de caráter essencial de Estado as funções exercidas pelo delegado de polícia e também colocando a Polícia Civil com natureza jurídica como função essencial à atividade jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica. Bom, prevaleceu que, na primeira decisão, na ADI 5528 do Tocantins, que é inconstitucional norma da Constituição Estadual que surgiu de iniciativa parlamentar, atribuindo à Polícia Civil, à Polícia Judiciária, a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia como natureza jurídica essencial ao Estado. O que o julgado trouxe? O julgado trouxe, primeiro, que caberia ao chefe do Poder Executivo, no caso do Estado, o governador, a iniciativa de propositura de qualquer iniciativa como de normas sobre organização administrativa e serviços e os servidores públicos. Sobre outro aspecto, foi questionado que a Constituição estadual ela não poderia sobrepor-se à Constituição Federal, criando esse tipo de vínculo, criando essa separação. Tá? O julgado ele fala sobre esse aspecto material, que o próprio 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, dispõe que há entre a Polícia Civil seu vínculo de subordinação hierárquica ao governador. Então, esse desenho institucional inserido é prerrogativa do governador e responsabilidade dele por essa estruturação. Pois bem, então, nesse sentido, foi declarado constitucional. Além disso, na outra ADI do Espírito Santo, 5517, também foi julgado inconstitucional por incompatibilidade com a Constituição Federal, norma da Constituição Estadual, que estabelecia também que o cargo de delegado de polícia seja uma função essencial à atividade jurisdicional e à defesa da ordem jurídica, atribuindo inclusive aos delegados de polícia essa garantia de independência funcional. Pois bem, de mesma sorte, foi ventilado nos votos justamente que o chefe do Poder Executivo, que recai sobre ele essa responsabilidade e prerrogativa de estruturação e planejamento operacional. Tá? O segundo julgado, esse do Espírito Santo, a ADI 5517, fala ainda que o inquérito policial seja um procedimento pré-processual de natureza administrativa e inquisitória, né, destinado a colher provas para subsidiar a futura ação penal pelo MP. E nesse contexto, o delegado de polícia, apesar de desempenhar atividade de conteúdo jurídico, não integraria carreira propriamente jurídica. E pois se assim o fosse, inviabilizaria o controle externo feito pelo Ministério Público. Pois bem, são essas duas decisões, informativo 1076, só que agora eu quero partir para uma discussão mais ampla com você. Né? Perceba, tudo bem que em o caso de Tocantins, a iniciativa foi parlamentar de propor essa modificação na Constituição do Estado. E nós temos os órgãos de segurança pública, todos nós sabemos, dispostos no artigo 144 da Constituição Federal. O que se deve discutir aqui, por exemplo, nos votos, né, na decisão da ADI do Espírito Santo, fala que a carreira de delegado de polícia, ela, apesar de exercer atividade de cunho jurídico, não seria uma carreira jurídica. O que, data vênia, eu discordo frontalmente. Por que discordo? Primeiro, porque isso vai de encontro ao que está previsto na Lei 12.830. Efetivamente, o delegado de polícia, ele sim exerce carreira de conteúdo jurídico. O delegado de polícia, ele não é apenas e tão somente aquele responsável por conduzir a investigação e apenas, né, não que não seja importante,
levantar, colher elementos de informação, elementos de prova que indiquem a autoria e materialidade de um crime para subsidiar uma futura ação penal. É mais do que isso. Ao delegado de polícia, a polícia judiciária, na maioria esmagadora dos casos, é a primeira a receber a notícia de um fato delituoso. E a ela cabe fazer essa apuração. A Polícia Judiciária, através de suas delegacias, através dos canais de denúncia, através das delegacias agora virtuais, incumbe, ao tomar ciência do fato, iniciar uma investigação preliminar. Só que essa investigação preliminar, galerinha, ela exerce um importante papel. Primeiro, quando você inicia a investigação, mormente pelo inquérito policial ou por qualquer outro procedimento que possa ser utilizado para a investigação, boletim de ocorrência circunstanciado, termo circunstanciado de ocorrência, entre outros, você começa ali a tentar reconstruir um fato pretérito, buscando introduzir as melhores técnicas, sempre primando pela legalidade, pela justiça, pelos princípios constitucionais, para tentar reconstruir esse fato com a maior fidelidade possível, apesar dele já ter ocorrido, e a partir daí entender a dinâmica desse fato, trazer à luz efetivamente se esse fato aconteceu, quais são os elementos, quais são os indícios que apontam a autoria e a materialidade. Numa outra vertente, pessoal, o inquérito policial também, e isso já está disposto, tá? Já no Código Penal, de Processo Penal, já de 1941, na exposição de motivos, então isso não é novo que eu estou falando aqui, mas o inquérito policial, a investigação preliminar que é levada a efeito pela Polícia Civil e também pela Polícia Federal, cabe a ela fazer um filtro. Que filtro seria esse? Filtro para evitar, para garantir que ninguém que o seja inocente, a ele seja imputado algo que não fez. Evitar que alguém se torne réu e que possa ser acusado injustamente de uma infração penal que não cometeu. Então é muito maior do que isso. Outro dado importante, que o inquérito policial também, e isso é uma mudança de paradigma das polícias civis e também da Polícia Federal, da preocupação em retomar o status quo da vítima. Vamos pensar aqui com vocês, quem tem o seu patrimônio subtraído, quem tem a sua única bicicleta, uma pessoa de condições bem humildes, tem uma bicicleta, por exemplo, para se deslocar, para fazer suas comprinhas, para ir trabalhar, e ela tem esse bem furtado. Quando você consegue identificar a autoria, trazer a materialidade e recuperar esse bem, você não tem ideia do valor que essa pessoa vai dar, a gratidão que ela vai ficar de ter o seu patrimônio restituído. E isso eu estou falando com uma bicicleta, com um telefone celular, com desvio de recursos públicos de milhões, porque quando você também consegue recuperar ativos, você volta a reinvestir e investir no que não foi investido, porque a corrupção ela tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da segurança pública, tira dinheiro da educação e faz com que muitas pessoas morram dia a dia silenciosamente. Então o inquérito policial, a investigação preliminar também tem esse cunho, qual seja, de essa função restauradora. Por muito tempo as polícias civis tinham, claro, essa preocupação de identificar a autoria, levar o inquérito policial ao fim, um relatório final elaborado pelo delegado de polícia, entregar para o titular da ação penal, o Ministério Público oferecer uma denúncia, e por vezes também a recuperação da res furtiva, do bem subtraído. Mas hoje em dia esse status, essa função ganha destaque, essa função de restaurar. Ora, muitas vezes a pessoa que suporta um prejuízo patrimonial, ela fica satisfeita com o trabalho policial de identificar o autor, por vezes ocorrendo a necessidade, a sua prisão, mas tem mais satisfação ainda quando aquele bem que lhe foi tomado, diante de tanto esforço, de tanto trabalho, lhe é devolvido. Então essa também é a função.
Quando se faz uma investigação preliminar, isso seriam as funções, funcionalismo da investigação preliminar, capitaneada, muito bem escrito pelo professor delegado de São Paulo, Francisco Sanini, também tem a função simbólica. Ao momento que se faz essa instauração de um inquérito, ao momento que se dá essa conclusão efetiva com a indicação da autoria, com a restituição do bem à vítima, primeiro, mostra à sociedade que o Estado está presente e se movimentou para reparar aquela ofensa causada a toda a coletividade quando a prática da infração penal, e da mesma forma dá um recado para aqueles que pensam em delinquir, um recado de que aquele que andar, que fizer, que praticar e que andar à margem da lei, será responsabilizado por seus atos. Função simbólica do inquérito policial, da investigação levada a efeito pelas polícias judiciárias. E por fim, quando você faz uma investigação técnica, uma investigação imparcial, uma investigação primando pela qualidade, você não raras vezes acaba trazendo à luz outras infrações penais praticadas que estavam ocultas. Mais uma função da investigação, descoberta do fato oculto. Por que todo esse contexto, todo esse comentário aqui para vocês? Há de se pensar seriamente se a Polícia Judiciária, eu digo até numa mudança constitucional, mudança na nossa própria Constituição, será que a Polícia Judiciária não exerce uma função essencial? Será que o delegado de polícia não exerce uma função de carreira, uma função jurídica? Claro! Será que a Polícia Judiciária não precisa de ter autonomia administrativa e financeira? E de que forma essa autonomia? Ter um orçamento próprio, uma autonomia administrativa. Por que não podemos pensar na nomeação de um delegado geral através de uma lista tríplice? E o governador vai ter a sua ingerência, por ser chefe do Poder Executivo, mas até que ponto essa ingerência é benéfica? Até que ponto isso ajuda? Vamos lembrar que o delegado-geral é um cargo de confiança, é indicado pelo governador. Da mesma maneira que ele é indicado num dia, no dia seguinte ele pode ser exonerado. E será que essas exonerações se dão sempre por não estar atendendo aos ditames da eficiência, aos ditames da legalidade, aos ditames que regem a administração pública, por bom andamento? Ou muitas vezes há motivações políticas? Eu deixo isso para que vocês possam pensar. Então, eu acho que trouxe essas duas decisões para vocês, mas as atividades desempenhadas pela Polícia Judiciária, não só pelo delegado de polícia, porque tem são carreiras estruturadas e estão sob a liderança da autoridade policial, delegado de polícia, mas urge que a Polícia Civil, sim, a gente precisa discutir isso, tenhamos autonomia financeira e administrativa. Quem sabe um mandato, como são nas agências reguladoras, para o delegado-geral, e isso em nada diminui o poder do governador, em nada diminui as suas atribuições para promover o bem público e governar o Estado, mas é um fato a se pensar. Uma polícia judiciária forte, uma polícia judiciária técnica, ela não está aqui para prender pobre, preto e pessoas que moram em comunidade. Não, a polícia judiciária tem um compromisso com a democracia, tem um compromisso com a investigação de qualidade e tem compromisso com exercer suas atribuições, desvendando fatos ilícitos, independente de quem sejam os seus autores. Para isso ela foi criada. A Polícia Judiciária, e aí eu falo as polícias civis dos estados e a Polícia Federal, são instituições de Estado. Não são, nunca foram e nunca serão instituições de governo. Governos passam, mas a instituição fica, e perseguir o bem público, perseguir, atender a sociedade, é o que fica disso tudo. Então, pessoal, vou encerrar aqui, já estamos passando dos 15, chegando aos 15 minutos de vídeo, mas que vocês possam refletir. Duas ADIs que considerarem constitucionais normas estaduais, que davam natureza jurídica à Polícia Civil como função essencial da atividade jurisdicional do Estado e defesa da ordem jurídica, e davam independência funcional do delegado de polícia. Deixo um abraço a todos e, mais uma vez, curta,
compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, vamos interagir, compartilhe com seus amigos e vamos nessa toada. Um forte abraço para vocês. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo acabou, mas não esqueça que temos mais vídeos no canal. Clique e assista!